Quick Vision, for a smarter world. Hello everyone, I hope you like our advertisement. My name is Eduardo. My group will present about our company called Quick Vision. These are the members of the group. A few will identify whoever is speaking at the moment, as it is happening now. Hello everyone, I'm Gilberto. Hello, I am Fábio. Hello everyone, I'm Antônio Vitor. For that, let us introduce your company with following topics. I will talk about the subject of our interdisciplinary project. It's about our company Quick Vision and how we relate product, smart parking to the disciplines taught this semester. I will talk about the main objective. Is to present in a clear and objective way how Quick Vision is composed and how our product is developed. Methodologies procedure was used the context approach by teachers during the semester. Which one was important to the progress of the project? Our teachers support us during the research and also checking the implementation of the ideas. Os seguintes tópicos serão tratados ao longo da apresentação: plano de negócios, ferramentas de microinformática, laboratório de hardware, arquitetura e organização de computadores, protótipo do produto e considerações finais. O plano de negócios é um documento que vai descrever os objetivos de um negócio e o que vai ser necessário para que os mesmos sejam atingidos. Neste tópico explicaremos sobre a empresa, os seus produtos e serviços, quanto ao fluxograma, o organograma e as questões de finanças e custos. O plano de negócios serviu como alicerce para desenvolvermos nosso segmento. Em tela encontramos o nosso Canvas, com as indicações de quem pretendemos atender, com quais recursos, como iremos atendê-los e quais são os custos envolvidos nesse projeto. Passando para a missão, visão e valores, temos o objetivo de gerenciar de forma inteligente os estacionamentos, com a visão de atender todo o Brasil, sempre que com nossas inovações, respeito e valorização. Sobre a estrutura física da empresa, em tela a planta baixa. Como vocês puderam ver em nossa propaganda, temos 4 tipos de pacotes: o Basic, o Standard, o Cool e o Quick and Smart. O pacote Basic contempla o desenvolvimento do hardware, instalação no local e suporte técnico. Já o pacote Standard, além de contemplar os benefícios do Basic, contará com uma licença de software Lite para gerenciamento de vagas, ou seja, controle do estacionamento e funções administrativas. Além disso, uma assistência técnica personalizada, que terá uma interação via aplicativo. Já o pacote Cool é para aqueles que querem customizar o seu gerenciamento e contar com funções financeiras e de marketing, seja em anúncios, criação de promoções e gerenciamento de convênios. Agora, o Quick and Smart é o mais robusto dentre todos eles. É um aplicativo tudo em um e conta com um sistema de monitoramento do estacionamento, fora o controle remoto dessas informações. Todos os processos relacionados à nossa empresa estão representados no fluxograma a seguir. Na primeira raia é a raia de vendas. Ela representa o primeiro contato do cliente através dos canais de comunicação com a empresa, assim para se formular a ordem de serviço. A segunda raia representa o planejamento, o qual ele vai desde a análise de viabilidade do projeto e assim a renegociação com o cliente e o fechamento do contrato. A raia de desenvolvimento do produto, ela abrange todo o desenvolvimento, seja ele do software, ou seja, dos algoritmos, ou do hardware, da montagem física do Arduino, e também a etapa principal do processo, que é a testagem para ver se o produto ele está funcionando ou não. A última raia do nosso fluxograma é a de instalação e entrega do produto, o qual engloba todas as atividades que vão desde a instalação do produto até uma pesquisa de satisfação para ver se realmente o cliente está satisfeito com o resultado do serviço prestado.
O organograma de uma empresa é basicamente uma maneira de organizar e documentar a estrutura organizacional de uma companhia. Em nosso organograma, utilizamos o modelo mais clássico, o modelo vertical. Ele apresenta a hierarquia entre os cargos e os fluxos de comunicação entre eles e a estrutura de cada setor. A estrutura do nosso organograma é composta pelos diretores, gerentes, analistas e assistentes. Vale ressaltar que o serviço de montagem e instalação de hardware será terceirizado. Quanto ao financeiro e custos da Quick Vision, elaboramos uma planilha para estimar o quanto precisaríamos para sua abertura. Nela estimamos o quanto desembolsaríamos no sentido de software, despesas pré-operacionais, estrutura, equipamentos e mão de obra, totalizando em torno de R$ 126 mil para sua abertura no primeiro mês de operação. Agora, quanto à estrutura de custos, consideramos interessante subdividir o período de um ano em 3, no caso quadrimestres. Nisso, identificamos que a Quick Vision passaria por certas mudanças, seja em questão de mão de obra, custos fixos ou variáveis, e também no sentido de volume de vendas, que também aumentaria por conta dessas mudanças. Com relação à análise ROI, que é o retorno sobre investimento, consideramos em seu racional o valor total investido inicialmente para a abertura da Quick Vision e o valor total em um ano de fluxo de caixa operacional. Fizemos divisão entre um e outro e tivemos como resultado 1 ano e meio para a Quick Vision pagar o que investiu inicialmente, ou seja, 18 meses. Como indicador de rentabilidade, tivemos o resultado de 1,8, ou seja, o quanto a Quick Vision renderá sobre o que investiu inicialmente, considerando também a receita pelos 36 meses da amortização, 3 anos no caso. Na disciplina de microinformática foi abordado o conteúdo do Office e similares, e com isso utilizamos as funcionalidades de cada ferramenta para a automatização e gerenciamento da Quick Vision. Vimos que o Teams foi uma das principais ferramentas que possibilitou a nossa interação, fora a integração que ela tem com outros aplicativos Office. No Excel foram desenvolvidas algumas planilhas para gerenciar o nosso negócio. Elaboramos a planilha salário da equipe de vendas para calcular os valores do salário mais comissão dos nossos vendedores, utilizando a fórmula C e soma C. Criamos a planilha custo com Arduino com o intuito de verificar o preço do hardware de 2 fornecedores, utilizando a validação de dados, as funções C e PROC-V. Na listagem Relação de Clientes, elaboramos uma tabela dinâmica e um gráfico para melhor visualização, com a estratégia de ampliar nossa rede de clientes nos locais onde apresenta o maior número de vagas de estacionamento. Criamos também uma folha de pagamento dentro do Excel, puxando informações do nosso banco de dados de funcionários. A planilha demonstra todos os cálculos dos impostos como INSS, FGTS e IR, sabendo assim qual o salário base, salário bruto e qual o salário líquido do funcionário. Para controlar quanto teremos de custo de mão de obra, criamos um banco de dados onde serão cadastrados nossos colaboradores. Vale ressaltar que esse banco de dados contará também com a exportação para serem utilizados em outras ferramentas do pacote Office. Também teremos um banco de dados para registrar os nossos clientes e relacionar com as nossas tabelas referente a pedido deles. Uma ferramenta que foi muito utilizada no desenvolvimento do nosso projeto foi o Microsoft Visio, o qual, através da sua gama de funções, nós utilizamos para desenvolver o layout da empresa, ou seja, toda a planta baixa e também o fluxograma contendo todos os processos internos da empresa. Para controle dos equipamentos de hardware, criamos uma planilha com as atividades de manutenção que cada equipamento deve passar e suas respectivas datas de verificação. Ainda contamos com um sistema de backup semanal em nuvem. Na planilha 2, nós temos o cronograma com as datas exatas que serão feitas todas as verificações
A disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores nos fez enxergar a área de TI com outros olhos, nos fazendo pensar na infinidade de possibilidades que temos à disposição e como podemos utilizar dela da melhor maneira possível. Inclusive, um dos assuntos tratados ao longo do semestre é tido como um produto da Quick Vision, ou seja, o Arduino. Para tanto, vejamos o que ela nos auxiliou para desenvolver o projeto. Para simular o funcionamento de nossa rede, utilizamos o programa da Cisco, o Packet Tracer. Para melhor explicar a sua estrutura, vamos dividi-la por raias. Como primeira raia, temos a representação da internet, dos roteadores tanto do escritório quanto dos visitantes, a Smart TV que utilizaremos na sala de reunião, o switch e o servidor. Como segunda raia, temos os computadores dos funcionários conectados ao switch. Já como terceira raia, temos a representação dos notebooks, o access point, switch e as impressoras que serão utilizadas. E por último, temos a disposição dos telefones que estão conectados a um switch e um roteador para representar o PABX. Vale lembrar que realizamos todos os testes de conectividade e estão funcionando. Além do teste de conectividade ping entre os computadores e o servidor, fizemos entre os telefones, conforme veremos a seguir. Agora vejamos a relação de IPs. A seguir, veremos resumidamente as especificações de cada item mencionado na topologia. Vamos a seguir o protótipo do produto representado pelo hardware, na seguinte animação. O LED vermelho indica que a vaga está ocupada. Fizemos um menu no monitor serial para verificar a disponibilidade de vagas e retornar um resultado. No caso, ao digitarmos o número 1, ele verificará se o sensor está com o objeto detectado e retornará um valor vaga ocupada. E também podemos perceber que no display de disponibilidade de vagas, a quantidade de vagas é 0. Se o sensor ele detectar que não há nenhum objeto, se acionará o LED verde indicando vaga disponível e no display de disponibilidade a quantidade de vagas será igual a 1. Podemos também verificar isso no monitor serial, digitando o número correspondente e ele retornará vaga disponível. Lições aprendidas e principais dificuldades. As disciplinas em geral foram importantes para o desenvolvimento de nosso projeto, já que uma complementava a outra. Utilizamos e aprendemos de diversas ferramentas, pacote Office, Packet Tracer, Ticketcards, entre outras. Tivemos algumas dificuldades técnicas por conta de falta de conhecimento em alguns temas, mas nos esforçamos bastante para superá-las e darmos continuidade ao projeto. Como oportunidade de melhoria, entendemos que a inovação é um diferencial necessário. Entretanto, tivemos esse enfoque na estruturação de escolha de produtos e serviços e acreditamos que seja um potencial. Isso porque já existem empresas instaladas no mercado há um bom tempo. De um modo geral, o desenvolvimento do projeto foi complexo, mas acreditamos que a prospecção quanto a ele foi uma experiência necessária para termos uma noção de como funciona a abertura de uma empresa e os processos a ela existentes. Ferramentas de gerenciamento, finanças, equipamentos, estrutura física e lógicas, dentre outras. E nesse ponto que entra a integração entre as matérias. Agradecemos a todos os colegas de classe e professores que nos auxiliaram. E para finalizar, as referências que foram utilizadas tanto no trabalho escrito quanto nessa apresentação. E novamente agradecemos a todos os colegas de classe e professores envolvidos no projeto.